Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, pelo YouTube, pelas redes sociais da Jovem Pan. Já abro esta reportagem, esse especial, pedindo para você se inscrever no nosso canal do YouTube aqui da Jovem Pan, no botão vermelho, e também ativar o nosso sininho de notificações, porque é muito importante que você não perca os nossos conteúdos. Conteúdos, inclusive, especiais e até um pouco diferentes do nosso dia a dia, porque hoje estou aqui ao lado de Tiago Berreich, do nosso convidado Kazuhiko Kobayashi também, para falar de memória, que é uma coisa, Tiago, que muitas vezes a gente deixa relegado ao segundo plano. Vide até mesmo um acontecimento recente com o Museu Nacional no Rio de Janeiro, o incêndio no Museu da Língua Portuguesa. Não é muito da nossa cultura preservar aquilo, né? E, sobretudo, quando nem é para um público geral, mas sim para os nossos ou antepassados, mostrar como é um lugar onde nós estamos, ou para quem virá, né, nas futuras gerações, como era o espaço que nós vivíamos, né? Então, Tiago, hoje nós temos um convidado especial aqui para falar sobre isso, não é? É isso, Fernando. Primeiro, queria agradecer a visita do nosso convidado aqui. Há mais ou menos uns 4, 5 anos, eu estava fazendo uma busca pela internet para ver imagens antigas de São Paulo. E aí, um dos primeiros vídeos que a gente pode observar é um vídeo que ele fez mostrando a cidade. Simplesmente ele entrou num carro, colocou uma câmera e saiu filmando. Só que isso foi exatamente há 30 anos. Exatamente isso que é muito há legal. 30 anos, né? Esse que é o ponto fundamental. Por isso que nós insistimos, o pessoal que nos acompanha já vê as imagens, olha, 16 de outubro de 1988, né? Nós estamos gravando aqui no dia 16 de outubro de 2018 com o nosso convidado Kobayashi. Kobayashi, obrigado pela atenção. Nós fizemos um primeiro contato em março, né? Kobayashi estava no Japão. Isso. E eu queria que você contasse pra gente isso, né? Chama a atenção do senhor uma atitude até despretensiosa em gravar isso, chamar a atenção até da mídia, para mostrar como era uma São Paulo de um tempo não tão antigo para hoje, né? Como é que o senhor vê isso, esse trabalho de registrar esse momento, está tendo essa exposição? Bom, o objetivo daquele vídeo que eu gravei é para exatamente mandar a imagem daquela época para os meus pais que moravam no Japão. Né? Eles não conheciam São Paulo. Não, conhecia. Então eu Já vou falar. conhecia. Aquela primeira viagem do Argentina Maru, eu vim em 1958 aqui. Cheguei em Santos. Por causa dos meus pais que começou pesca taia em Santos. Foi chamado a família para morar aqui no Brasil. Então, vim nessa época. Então, aí ficou assim uns 5 anos e acabou voltando para o Japão. Então, aí depois meu pai ficou lá no Japão. Então, eu queria mandar para ele como que foi depois da década de 60, como mudou. Como é que estava São Paulo? Como que estava São Paulo. Anos Então, o objetivo 80. era esse. Atualizar. Então, eu fiz isso. E é interessante que quem acompanha esse vídeo, o senhor está com a sua esposa dentro do carro. Isso. E tenho 2 meus filhos lá dentro. E os Estou 2 filhos também. explicando. O senhor vai em falando japonês. sobre a cidade. É um Tô falando domingo? isso. É um domingo. É um domingo. Né? É um domingo. E por que escolher um domingo? Para estar toda a família reunida, é isso? É isso. E outro, o trânsito é mais livre, né? Verdade. Mais livre. A Então, gente está vendo as imagens, nesse momento ele está quase lá na Praça Campo de Bagatelle, no sentido de Santana. Isso. Né? E o que chama a atenção, a gente vê ao redor os carros mais antigos e a evolução da cidade. Isso é muito curioso, né? Você faz uma viagem de quase 50 minutos dentro do seu carro, é isso? Isso. Então, O senhor sai da sua casa, a imagem Casa. do início é abrindo o portão da garagem, né? portão da garagem. E saindo nesse passeio. Agora sim, na praça, né? Campo de Bagatelle. Na Campo de Isso, Bagatelle. isso. Fazendo a rotatória onde Hoje há tem uma o 14 réplica bis, do né? 14 bis ali, né? Que pega o Lavo Fontoura, pega essa região aí já da Zona Norte, próximo ao AMB, para quem às vezes conhece São Paulo só por alguns pontos, né? Na época tinha bastante venda de carro usado aqui no AMB, né? Tinha verdade, feirão, o feirão né? do AMB. Tinha feirão de veículos usados, os particulares, né, levavam. É isso. Ó, carros com a placa amarela,
Veja o modelo da frente com a placa amarela, que era a placa da época. Depois nós tivemos a placa cinza e agora já está em modificação a placa dos carros para a placa Mercosul. É o Mercosul, né? Do Mercosul. O que chama atenção também são os momentos em que ele passa por alguns locais de São Paulo em que tem as intervenções. Eu me lembro que o senhor até fala no vídeo que o prefeito é o Jânio Quadros. O senhor começa a voltar aí pela Avenida Tiradentes e mais para frente a gente vai observar que não existe ainda o túnel do Anhangabaú. Não né? tinha. Não tinha. Não Eu não tinha. reparei esse pedaço. A gente vai acompanhar enquanto a gente vai fez a conversando volta com ele, que na fez Praça a Campo de volta. Bagatelle e daqui a pouco a gente pega mais um trecho mais seguindo, né, a Santos Dumont, depois Tiradentes e aí vai pegar de fato o túnel. O que o senhor nota revendo os vídeos hoje, né, e vivendo a cidade de São Paulo de hoje? O que eu percebi naquele pedaço, ainda é um pouco assim, né, até por conta do aeroporto Campo de Marte e tal, você olha, você conseguia ver o céu de São Paulo melhor, né? Melhor. Tanto da questão da poluição, muitas vezes, bem como das edificações que não eram esses arranha-céus que a gente vê hoje, né? E outra coisa, falando no céu, é azul, né? Os carros eram mais coloridos. Como agora eu trabalho pintando os carros também, né? Ensinar pintando os carros, a gente nota que os carros eram mais coloridos. O senhor é engenheiro. Sou engenheiro mecânico. Se formou em engenharia no Japão. No Japão. É curioso isso dos Vamos carros. tentar ver né? um pouco mais Hoje, a imagem sim. Dele andando. Imagino que ele já esteja lá passando pelo Anhangabaú. Mas a questão dos carros é impressionante. Hoje é muito branco, prata, preto. É isso, preto. Branco, prata, preto. Você tem o Fusca verde, o Chevette dourado, bege, né? Bem mais colorido. Bem né? mais colorido. O senhor mesmo está num Ford Escort, que era um modelo muito querido da época, esportivo, né? Um veículo esportivo. Vermelho, né? O vermelho, ó, tem um marrom ali na frente. Então aí nós estamos já, né, Tiago? Conduz a gente nesse trilho aí. A gente está passando na Ponte das Bandeiras aí, né? Isso. Quando Eu conheço bem, tô conhecendo bem, pois hein? você conhece bem São Paulo. Eu que tô aqui há 3 anos. Quando o senhor colocou esse vídeo na internet? Em que ano o senhor colocou esse vídeo na internet? O senhor lembra? Depois tem que ver. Tem entrar quase no 1 canal, milhão de né? visualizações, é isso? Tem bastante. E a repercussão de comentários? O senhor recebe comentários do vídeo? As pessoas ficam Recebo. saudosas, né? E fica perguntando para mim, não tem um vídeo daquela cidade, desse lugar? Às vezes o pessoal diz, talvez o senhor tenha sido um catalogador, né? Tenha outros lugares. E o senhor me dizia que tem, de fato, outros lugares numa relação com o avô do senhor, é isso? Isso. Então, porque a gente fez uma brincadeira aqui nos bastidores, né? De que o Kobayashi foi o primeiro Google Street View de São Paulo, né? Hoje a gente consegue transitar em muitas ruas do mundo, né? Pelas imagens das câmeras. Olha o Batalhão da Rota. Isso, o Batalhão da Rota. Que Ainda acabou tá de Tiradentes, né? acabou de ser reformulado o Batalhão da Rota, estão repintando agora, né? E as pessoas, elas hoje conseguem andar em qualquer rua do mundo, né, Tiago? Pelo Google Street View. Você abre o mapa do Google, coloca o bonequinho lá e anda. E é igualzinho como a gente está vendo aí, né? Então a gente brincou aqui que o Kobayashi foi o primeiro Google Street View, muito antes da criação do Google, muito antes da internet ser o que é. E teve essa história no passado. Mas antes do senhor contar isso, outro ponto interessante são as propagandas, né, Tiago? As propagandas, porque em 2008 a gente teve a Lei Cidade Limpa, foi uma lei que acabou praticamente com os cartazes, com as propagandas. E aí agora a gente está passando quase em frente ao prédio daqui da Receita, e mais para frente, hoje a gente está, a região da Luz, a gente está acostumado a ver o túnel do Anhangabaú, agora o carro vai parar um pouco no semáforo, no farol, e é interessante que é uma paisagem aqui de São Paulo que mudou completamente. E justamente foi esse ano que as obras começaram, né? E o prefeito era o Jânio, é isso? Jânio Quadros, o prefeito. Era época de eleição. Você fala no Jânio Quadros aí, 1988, né? Associado com a vassoura, né? Provavelmente em novembro teria eleição, né? Novembro de 88. Isso aí, E a multa no que aí foi a Erundina que ganhou a eleição. Aí o prédio do antigo Banespa, né? Isso. É isso? Isso. Que hoje é o Farol, né? Farol. Hoje é o Farol. Todo iluminado de vermelho, Todo né? iluminado de vermelho. Olha as propagandas, realmente... E é uma poluição visual, né? Inclusive, uma coisa que, antes da lei Cidade Limpa, né? Cidade Limpa, né? Linda é a do Dória. A linda é do Dória, a limpa é do Kassab. Muita propaganda de cigarro, que isso foi proibido muito antes até, né? E Centônio, né?
Sem o túnel. Sem o túnel. Aí é o viaduto Santa Ifigênia, né? E passando pelo viaduto a gente vai ver que tá tudo aberto ainda. Nossa, alguns eu não caminhões tenho- no canto ali, ó, parou Eu de novo não tenho no essa semáforo. imagem, né, sem o túnel. É impressionante. Muita gente que talvez seja da minha idade, eu sou quase da idade do vídeo, não tem essa imagem também, né? Ó, um táxi verde, né? Meio verde, meio O dourado. senhor acha que a cidade ficou mais bonita ou não? De um lado sim, outro lado falta algumas coisinhas que a gente vê outras cidades, né? Então, outros países. Então, É o que eu ia perguntar para o senhor em comparação, por exemplo, com uma potência que é o Japão, né? Nós vemos cidades tão evoluídas no Japão. Obviamente, a gente lembra de Tóquio, que é a própria capital. São Paulo é tida como uma grande metrópole, mas Olha lá, em que Fernando, poder... Olha olha só, não tem o não túnel. tem o túnel, vai, Há uma, a pista de vídeo. bifurcação, né? Olha, Andrade Gutierrez fazendo a obra ali, né? Hoje, Quando será que sai essa obra? quando Né? será que saiu essa obra? Pois é. A questão é essa, o que faltaria para a gente colocar a cidade de São Paulo nesse patamar, né? A gente vê coisas que em outros lugares a gente não vê, né? Por exemplo, nessa passagem que nós estamos vendo aí, essa época, não tinha moradores de rua, essa região da Luz aí do lado direito, está totalmente sitiada hoje, né? Pessoas morando em barracas, já quase na Cracolândia. Isso hoje, infelizmente, faz parte da paisagem urbana, né? o que sente falta, assim, comparado com o Tóquio, linha de metrô. Falta bastante. Falta muito. Ainda tem que ampliar mais, né? Agora você já está ampliando bastante, né? Aham. Agora que... O senhor anda muito a pé aqui por São Paulo? Gosta de andar ou mais de carro? Hoje eu estou mais de carro, mas de um carro. pouquinho antes eu andava mais de moto, né? Mais de moto. De moto. Mas hoje tem que carregar um monte de coisa, então acaba o andando mais de trabalho, carro. Mas sem fica dúvida. mais preso do que fica andando, né? O senhor dizia justamente o que eu ia perguntar para o senhor, que essa não é a primeira gravação que vocês têm, né? Que a família faz de ruas e avenidas. O senhor falava do seu avô na década de 60, é isso? Em Brasília? Eu fiz uma volta na Brasília, aí que Brasília ainda é em construção. Tenho essas imagens também. imagens? No meu playlist. Só entrar lá no Expresso Japan, Aham. que é... Nós vamos tentar recuperar E aqui depois, com o nosso pessoal para ver um entra- pedacinho e o pessoal depois vai visitar. Isso. Aí tem essa o canal imagem do senhor. do Guarujá, imagem do São Vicente, Praia Grande. Não, Praia Grande não. Da época Santos tem, tá? Santos Com tem aquele imagem bondinho. também. Aham. Brasília em construção. Tem Salvador da época, início de 60. E uma outra dúvida, esse itinerário que o senhor faz, saindo aqui do Jardim, que o senhor morava na Alameda Lorena, aqui na região dos Jardins, depois pega a 9 de Julho e vai andando aqui para essa região da Tiradentes. O senhor mesmo que na hora escolheu a rota ou o senhor traçou uma rota em casa antes de sair? Não, foi aleatório. Foi aleatório. Não programava nada. Nada. Então, sempre saía da casa no domingo assim, já levava a câmera e ficava filmando para lá, para cá. Então não é só andando assim. Tem a imagem da feira, como que era naquela época. A Feira da Liberdade, né? Não, bom, Liberdade não, era mais feira da rua. As feiras que da seria, rua. lá no pátio lá do Detran, Ah, do Detran. no finalzinho do Senna Madureira. Mas o senhor passa pela Liberdade aí também, tem um tour pela Liberdade também, né? O bairro da Liberdade. Tem, mas nessa edição tem. Nessa edição tem. Que hoje é o meu pedaço. É o seu pedaço. Que hoje é o meu pedaço, né? Com muito orgulho. Agora, seu Kobayashi, nós vimos 1988, estamos em 2018. Como é que o senhor pensa que vai ser esse nosso futuro, assim, sobretudo com essa questão da tecnologia, né? Será que daqui 30 anos alguém vai estar vendo essa gravação nossa e fala assim, olha, há 30 anos atrás, há 30 anos eles fizeram essa gravação falando de outra de 30 anos. Como é que vai ser essa questão da memória, né? Da preservação da memória? E nós temos que cuidar disso, porque a cultura japonesa ela é muito, muito clara em relação a isso e muito cuidadosa. Como é que o senhor vê a gente aqui no Brasil? Nós temos que ter uma atenção especial? Mas eu acho que sempre vai ter uma pessoa que quer relembrar Ainda da bem. época, né? Eu acho que sempre vai ter... Hoje que tá mais fácil de gravar, mas sempre vai ter uma gente que fica gravando essas coisas para
deixar como memória da família, essas coisas. Uhum. O senhor é nascido em Nagasaki, no Japão? É uma ilha remota do Nagasaki. Sei. Não é bem na cidade Não é onde caiu teve a a bomba, não é. Isso, é. O senhor nasceu depois da bomba, obviamente. Depois. Da bomba. Agora, nós temos aqui algumas imagens do litoral, é isso, né? Acharam, nossa equipe, o Nossa Murilo, equipe é rápida. Murilo Bezerra, muito ágil na direção aí de TV. Olha só. Aí a balsa. Essa balsa lá do... Isso é a travessia do Guarujá, né? Ilhabela. Na Ilhabela, São é. Sebastião São e Ilhabela. Sebastião e Sebastião. Ilhabela. Aí um ano Essa depois, que é da década... antevéspera de 99. Natal. Isso. É. Olha aí, 1989. E a gente, quando vê também questões da natureza, a gente fica preocupado, né? Do que era e do que está sendo. Mas, especificamente, Ilhabela tem um trabalho muito forte em relação à preservação, né? A gente vê os carros, o Passat mais amarelo, colorido, né? Os Bem carros mais vivo, né? coloridos. Realmente. Agora, falando sobre o itinerário original que a gente abriu aqui, quando a gente comentou com algumas pessoas da redação que a gente ia entrevistar o senhor, a primeira coisa que falaram, por que o senhor não refaz o caminho? Mas o senhor já refez o caminho ou outra pessoa refez, é isso? Não, tem... As pessoas pegam o seu vídeo e vão fazer o caminho, é isso? tem muita gente que perguntou isso, mas Fazer um eu comparativo, acabei né? fazendo, eu mesmo fiz, O senhor já mesmo fez. sincronizando o trajeto. No mesmo canal do YouTube, né? 25 anos depois. Aí você entra lá, exatamente 5 então eu estou sincronizando tudo, exatamente o que eu fiz. O senhor fez em 2013 Isso. um retrajeto, né, dessa Retrajeto. situação. E o que Então, chamou muita mais a atenção? O senhor demorou mais tempo, menos tempo? Fez num domingo também? Fiz no domingo também. No domingo. Então, Tentou reproduzir as mesmas situações. Isso. E como foi essa? Essa comparação. Bom, também é gostoso fazer. Né? Também queria brincar um pouquinho na edição, né? Para ficar sincronizando, procurando lá. Então, acho que foi legal. Então, também teve bastante acesso. Isso aí. E é uma outra cidade. Né? A pena que eu não desliguei o som do rádio, então eles cortaram por causa de direitos autorais. Entendi. Ó, estamos vendo agora. Tá? Aqui, ó. 16 de 10 de 1988 Isso. e 14 de abril de 2013. Estou saindo do mesmo prédio onde eu morava na Isso. época, né, na Casa Branca. E depois dá uma voltinha, passa para o 9 de julho e vai para o centro, né? Eu acho impressionante. É uma coisa Aí impressionante. dá para saber esse comparativo, né? Veja como as árvores cresceram ali à frente, É. né? É A interessante copa- que tem um comentário, alguém faz um comentário no seu vídeo falando que a cidade estaria mais arborizada, pelo menos no caminho que o senhor passa. O senhor reparou nisso? Tem mais verde em São Paulo? Parece que sim, né? Parece que sim. A própria Parece que 9 de sim. julho aí, ó, É, o canteiro bem no meio, né? arborizada, realmente. Né? Realmente, o canteiro no meio, árvores de copas altas, mas tem que ter cuidado. Aí a gente faz até, né, um chamamento ao túnel aí do 9 de julho. É. A gente faz até um chamamento às autoridades, né, de cuidar bem, né, também das nossas árvores. O túnel era melhor iluminado antes, hein? Não era, não? Parece mais claro. Parece o túnel, mais claro o túnel. Ó, é uma lâmpada ou outra atualmente. Tudo bem que são lâmpadas mais potentes, mais eficientes na econômicas, questão né? de eficiência energética, né, mais econômicas. Mudou muito. Hoje é tudo muito branco, antes era tudo muito amarelo, né? Iluminação de sódio, lâmpadas de sódio, Lâmpada de né? sódio que fica aquele amarelo. Que fica aquele amarelo, né? Sabe um outro trecho que me chamou a atenção? Quando o senhor está indo em direção para o Ibirapuera, não tem o túnel Ayrton Senna ainda. Ainda Verdade. Né? O túnel Ayrton Senna é de 1992, o senhor está circulando em 88. E são algumas intervenções, mas a gente critica, né? Intervenções em favor do carro, mas são intervenções que melhoram a fluidez da cidade, já que é uma cidade ainda muito movida ao automóvel. Né? Sem dúvida, isso faz uma diferença tremenda. Seu Kobayashi, é de fato um registro histórico fabuloso? Você tem mais alguma questão, Thiago? Não. Na sua visão, eu tenho algumas perguntas assim São Paulo evoluiu Sim. para melhor, para pior? Aspectos gerais. Eu digo... piorou na parte de segurança, só isso que me As pega. pessoas andavam mais despreocupadas, Isso, né? Então Antigamente. é mais isso. Então o resto é bom, lugar bom de morar, assim, é gostoso, mas a única coisa que preocupa é a segurança.
São Paulo é uma cidade acolhedora para quem vem de fora? Acolhe o imigrante? Acho que sim. Sim. São Paulo é formada, né? Por tantos... Por muitos. Né? Por muitos. Não tem problema colônia de japonesa aqui. gastronomia, isso aí, né? Então tem tudo quanto aqui. Absolutamente. Absolutamente. Então, a única coisa é segurança. É uma cidade que, comparando com 88 para cá, é uma cidade que está mais cara? Ou não? Sempre foi uma cidade cara? Bom, é difícil comparar porque naquela época estava ganhando bem, né? A empresa Era outra. Aí melhor, multinacional. né? Agora estou trabalhando por minha conta, né? Sim. Então estou fazendo o que estou gostando, né? Então, por isso que estou aqui no São Paulo, porque aqui tem mais chance de viver fazendo o que quero. O Japão é bom, tem segurança, mas de certa idade para cima fica muito restrito, fica difícil de fazer as coisas que você quer. Mas aqui não, aqui no Brasil, né? Nós temos uma liberdade. Tem uma liberdade de fazer o que quer e pelo menos se sustentar fazendo o que quer. Tomar o rumo Isso da que nossa vida, né? Bom lado aqui pode ser de São Paulo. Isso. São Paulo e do Brasil. Principalmente o que eu estou fazendo hoje, tem que ser São Paulo. Então, nesse ponto, é muito bom. O ruim é segurança. Isso é uma questão que a gente vê muito, né? Dentro do nosso noticiário, enfim. Seu Kobayashi, o canal do senhor, para quem quiser ver todas as playlists, os vídeos do senhor, pode falar aqui para o pessoal. Bom, o canal está como Sprex Japan, SPREX Japan. Express. Porque é o nome da minha empresa. Então, hoje trabalho ensinando para reparos de carro. rápido de carro de funerária e pintura, né? E, inclusive, fui até o Japão para treinar os brasileiros que moram lá. Aquele que estava no Japão quando você me ligou, Sim. eu estava fazendo treinamento para os brasileiros que moram lá, para ter a oportunidade de ter nova profissão. Sim. Eu faço todo mês, né? Então, pelo visto, o senhor também é um apaixonado por carro, né? Dá para ver, tem a página, então, o canal do YouTube, é um apaixonado por veículos. Entrando também. lá, esse aqui é do YouTube, né? Isso. Aí quem gosta de coisas antigas, entra lá no o Turno de Tempo Brasil. Tem uma playlist, aí você vê desde década de 50 até hoje, né? Que tem esses vídeos mais antigos, Mais até do que antigos. esses Quem que gosta, nós entra estamos lá. comemorando esses 30 anos. Aí o pessoal está acompanhando na internet e está vendo esse material riquíssimo. Tiago, é memória, é fazer justiça, né, aquilo que nós já fomos, porque a gente não consegue chegar a lugar nenhum sem a gente saber de onde a gente veio, né, sem saber as situações, né, que a gente viveu para estar hoje dessa maneira e projetar, sem dúvida, um futuro. Eu fico muito feliz, particularmente, de o senhor aceitar o nosso convite, dar uma pausa na sua agenda, conseguir um tempinho para vermos aqui falar sobre isso. E esperamos até, Tiago, vou improvisar aqui um negócio que quem estiver assistindo a gente, tiver imagens de São Paulo antiga, Claro, né? pode mandar para cá. Traga pra gente, que a gente gostaria de fazer esse resgate, né? De a gente vê muito na internet de o que emissoras de televisão já fizeram, etc e tal. O Tiago tem um trabalho que eu acho muito bacana também, que muito está no seu livro, né? Do que foi, por exemplo, nas Copas do Mundo. Isso. Você faz esse histórico, Comparação, a né? comparação. Como os jornais traziam a informação. Exato. Então, se você que está nos acompanhando tem aí alguma coisa que você digitalizou, encontrou um baú, uma gaveta de um avô, do tio, do pai, enfim, manda pra gente o link. Vamos recontar a história de São Paulo, vamos recontar a história do Brasil, porque não tem como olhar para frente sem saber qual foi o nosso ponto de partida. É né? isso. Obrigado, Fernando. Obrigado, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Você Obrigado a continua aqui no nosso canal na Jovem Pan, acompanhando toda a nossa programação, todos os nossos programas, inscrevendo-se e ativando também o sininho de notificações para não perder absolutamente nada. Conteúdos inéditos, conteúdos exclusivos e de graça, né, Tiago? É isso. Obrigado. Até.